Depois da Lua, Mercúrio é o segundo planeta mais rápido. Por ter uma órbita muito próximo do Sol, o seu movimento, do ponto de vista aqui da Terra, pra gente parece um pouco impreciso. Horas ele vai pra frente, daqui a pouco anda pra trás e rapidamente volta novamente pra frente. Além disso, ele fica muito próximo dos raios do Sol, então grande parte do tempo a gente não consegue enxergá-lo, porque ele está escondido por trás da luz do Sol. Por esse movimento um pouco confuso do planeta, os antigos associaram esse astro com os embustes. O que significa isso? Significa que era associado aos malandros, aos espertalhões e àqueles que têm um movimento um pouco imprevisível e talvez até um pouco volúveis. Mas as habilidades mercuriais vão muito além de somente o engano. A gente está falando da astúcia da mente, mas também da sua capacidade organizadora. Mercúrio é um planeta de natureza quente e úmida. Isso significa que é a natureza do ar. Por esse motivo, o calor faz dele um planeta ativo e a umidade faz dele um planeta adaptável. Ou seja, ele consegue agir e se adaptar. Nesse sentido, ele é um dos planetas que não tem gênero, definido como a Lua, por exemplo, é feminina e assim como o Sol é masculino. Mercúrio pode ser feminino ou masculino dependendo da orientação dele ao nascer do Sol. Se ele nasce antes do Sol, ele é masculino. Se ele nasce depois do Sol, ele é feminino. Quando Mercúrio encontra a sua natureza diurna, ou seja, masculina, ele traz à tona um pouco mais dos seus aspectos embusteiros, a sua sagacidade e a malandragem. Mercúrio, nesse sentido, vai representar a capacidade da utilização da sagacidade e da velocidade mental para se adaptar e utilizar das suas próprias ferramentas ao seu favor, assim como, por exemplo, no arcano do Mago. Mercúrio diurno ou masculino rege o signo de Gêmeos, signo esse que fala da adaptabilidade, a maleabilidade e a comunicação. Já em seu domicílio noturno, Mercúrio vai usar menos a sua destreza e a sua malandragem e vai usar mais da sua organização. Nesse signo, que é da natureza mutável da Terra, Mercúrio vai vir com a sua capacidade de organização, técnica, aprendizado e a capacidade de administrar coisas materiais como o dinheiro, por exemplo. Nesse signo, ele já é menos mutável do que em Gêmeos e adaptável como lá. Aqui, ele prefere manter uma metodologia, uma rotina e bons hábitos. E nesse segundo caso, Mercúrio combina mais com o arcano da justiça, e talvez até mesmo com o arcano da temperança. Um outro arcano que também pode combinar muito bem com Mercúrio é o arcano do julgamento, pois esse traz a ideia de comunicação. No caso desse arcano, temos a junção de Mercúrio junto da Lua, porque afinal de contas ele vai trazer pra gente essa ideia de uma comunicação para um grande público de pessoas. É uma notícia que se torna pública. Uma das partes regida por Mercúrio no nosso corpo físico são os braços, pela sua referência com o signo de Gêmeos. A gente também tem a língua e a parte respiratória. Algumas vertentes da astrologia ainda atribuem a esse planeta o nosso cérebro. E além disso, o intestino também é associado a esse planeta na sua relação com o signo de Virgem. É interessante pensar que o intestino é tido como o nosso segundo cérebro pela quantidade de terminações nervosas que contém. Esse planeta rege alguns lugares e entre eles a gente pode perceber os comércios, shoppings, ou seja, lugares onde acontecem transações comerciais. Antigamente também se atribuía a Mercúrio as gráficas, pois eram onde se imprimiam os livros, assim como bibliotecas e lugares onde se aprendem idiomas. Além disso, também podemos pensar em ambientes mais descontraídos onde aconteçam a socialização, como por exemplo bares, ou literalmente qualquer lugar que dê pra gente jogar a conversa fora. O seu metal, obviamente, é Mercúrio, e sua pedra pode ser a ágata e a fluorita, podendo encontrar variações dependendo da tradição astrológica a ser estudada. As comidas associadas a Mercúrio geralmente são agridoces e também encontramos algumas sementes, como nozes e castanhas. Alguns associam as frutas cítricas a esse planeta pois contém muita energia em seu paladar. Mercúrio rege os artistas de rua que, pela sua destreza manual, têm a capacidade de encantar o seu público. E também rege os ladrões pelo mesmo motivo, justamente pela sua destreza manual. Mercúrio também rege a lábia dos comerciantes e, por representar o intermediário entre o nosso mundo e o mundo espiritual, também rege os médiuns e oraculistas. Afinal de contas, a capacidade de interpretar símbolos na leitura oracular não é tão diferente de interpretar um texto, por exemplo. Por ser um planeta extremamente veloz, as atividades físicas e a corrida eram também atribuídas a ele. Nos arcanos menores, Mercúrio rege todos os números 8.
Traz suas habilidades de se movimentar através de uma força enérgica no naipe de paus, traz a sua habilidade de comunicar e confundir no 8 de espadas, se utiliza de suas habilidades organizadoras no naipe da terra e tem dificuldade com o naipe das águas, pois afinal de contas é difícil se comunicar embaixo d'água. Mercúrio se encontra jubilado na casa 1, possui 2 domicílios, o diurno Gêmeos, o noturno Virgem. Ele encontra a exaltação também no signo de Virgem. Seu exílio é nos signos de Sagitário e Peixes e sua queda no signo de Peixes. E bom, como já podemos perceber, sua natureza é ativa e imutável. Um bom exercício para se conectar com Mercúrio é através da sua comunicação, da leitura, falando, escutando mais do que falando, prestando atenção no que as outras pessoas estão dizendo, lendo um livro, um texto, escrevendo o que você está pensando. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que Mercúrio te abra os caminhos e nos vemos no próximo planeta.